Bom, pessoal, boa tarde, né? Pessoal de casa, pessoal presente, tudo bem? Deixa eu me apresentar primeiro, né, para a gente começar a matemática 1. Então, primeiro, boa tarde. Bom, hoje são 24. 24/1, dia 23. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Murilo, tá? Mas o pessoal me chama de Murilovski. Não sei porquê, então... Tá, então, pode chamar de Murilo, Murilovski, do jeito que vocês quiserem. Tá, vou dar aula para vocês de matemática 1. Tá? A gente divide a matemática em duas frentes, né? Eu pego matemática 1 e o professor Andrei, vocês tiveram aula ontem, né? Pega a matemática 2, tá? Então, sejam bem-vindos ao curso Cidade. Eu sou professor de matemática há muitos anos. Eu dou aula para a SpaceX desde 91. Acho que foi a primeira vez que o Magista abriu uma turma lá. Eu estava lá dando aula para a SpaceX. Tá? Então, eu conheço nesses anos todos, né? Alguns anos não teve. Quando eu saí de lá, depois fui para outro colégio. Eu sou professor do Colégio Militar e sou professor do Pódio. E dou aula na cidade aqui há uns 14 anos, 13 anos, se não me engano, que a gente está junto aí. Já dei aula em outros cursinhos, né? Então, fiquem tranquilos quanto à matemática, tanto eu como o Andrei, né? Obviamente, Andrei mais novo, 100 anos mais novo, né? O Murilau já passou dos 120, tá? Mas vocês fiquem tranquilos que vocês estão no lugar certo, não só da matemática, obviamente estou falando como um todo agora, tá? A equipe do Cidade realmente é excepcional, então a gente tem tudo aí para fazer um trabalho para colocar vocês na SpaceX, que é o objetivo, né? Certo? Ou, né, tem os outros cursos que vão entram também, mas o foco principal aí, com certeza, é SpaceX. Tá? Vocês, tem alguém no terceiro ano? Levanta a mão. Todo mundo já acabou o ensino médio, né? Então, aqui, provavelmente, alguns já tentaram ano passado, né? Provavelmente, não conseguiram ainda. Bom, o que eu posso falar, né? Eu tenho um pouco de experiência, dou aula para colégio, dou aula para cursinho, dou aula para vestibular de medicina, então a gente tem um pouco de experiência aí para ajudar. Cara, concurso é dedicação, né? A prova da SpaceX, né? Vamos focar na SpaceX. Não é uma prova difícil, tá? Não é a prova mais fácil, não é o concurso mais fácil, mas não é o concurso mais difícil também. Não é o IME, que é a prova de matemática do IME. Tu tem que saber mais do que mais para tentar entrar. O IME é muito fuderoso. O IME e o ITA, né, vocês já ouviram falar, o ITA, o cara de primeira, dificilmente tem chance. Tem cara que passa no ITA com 22 anos, quer dizer, o cara tentou 4, 5 vezes, entendeu? Porque o cara está fazendo engenharia da UNB para depois ele conseguir entrar no ITA, porque as provas são puxadas, né? Bom, a SpaceX não é esse nível, é uma prova que dá para fazer dentro do nível, vamos dizer, médio. Quer dizer, não é absurda, mas também não é entregue de graça, né? Não é uma prova básica, não é. Primeiro que tem a concorrência, né? Então, você sabe, a gente mora num país gigantesco, a prova, obviamente, que é aberta para todo mundo, obviamente, e então a concorrência é muito grande. Concorrência é muito grande, né? Se você pegar o número de vagas, percebe que é 400, né? 500, parece muita vaga. Perto do ITA, que é 120, outro lá que é 50, parece muita vaga, né? Só que o número de pessoas que tentam a SpaceX é muito grande, né? Se você comparar o Exército com as outras forças, né? O Exército é muito maior, né? Então, acho que tem muito mais chamariz, né? O Exército. Qualquer cidade do Brasil tem gente para a SpaceX. Diferente da Marinha. Marinha que os caras não sabem nem o que é Marinha aqui, né? Você vai no interior do Mato Grosso, sabe nem o que é Marinha, entendeu? Agora, o Exército, não. Todo canto que você vai, tem lá alguma coisa do Exército, normalmente. Então, a SpaceX é muito conhecida, né? Então, a concorrência é grande, lógico, né? Mas é uma prova que tem como você passar. Quer dizer, você estuda, tem como você passar de primeira até. Não é o caso, talvez, de vocês, aqui a maioria, talvez já a segunda, né? Tem gente que tenta 2, 3 vezes até conseguir. É questão de dedicação, pessoal, tá? É esforço mesmo, tá? A gente vai dar aqui para vocês tudo que vocês precisam, né, da matéria, tudo, posso falar na matemática, é claro. O que a gente vai fazer milhares de exercícios. Vocês receberam, né? Tem a nossa apostila aí que tem, a gente basicamente divide em 3 partes, né? E tem um caderno de provas, que não sei se vocês já receberam,
né, vão receber com as últimas 10, 12 provas, quer dizer, da SpaceX. Entendeu? Então, a gente vai vendo toda a matéria, até 1 mês e meio antes, quando a gente termina a matéria, e, obviamente, faz uma revisão. E a revisão é exatamente fazer todas essas provas anteriores, e mais provas que a gente traga, e prova tudo que é prova aí de outros concursos que for próximo, né? Provas da AFA, claro. Né? Então, a ideia é essa. Esse caderno tem 12 provas, se não me engano, da SpaceX, incluindo já essa última prova, né, do ano passado, claro. Ou seja, então, a preparação em termos de exercício não falta. Todo caderno aqui, todo capítulo, né? Por exemplo, hoje eu vou começar por do notável fatoração. Tá? Aí tem os exercícios de sala, tem lá uns 10, 15, 20 exercícios. Por exemplo, esse primeiro capítulo tem 11 de sala. E depois esses de casa, né, que tem aqui mais 21, só do primeiro capítulo. Então, cada capítulo é assim. Então, tem uns 30, vamos botar em média, 30 exercícios por capítulo. Aí, na matemática, da física é parecido, química, português, ou seja. Então, quer dizer, não falta exercício, entendeu? E como que tem que estudar? Matemática é estudar fazendo exercício. Não existe outro jeito. Não é diferente de história, que você pega lá, deita na rede, fica lendo, não. Matemática, a leitura é 5 minutos e 3 horas de exercício. É basicamente, né, dar uma revisada na teoria, faz um resumo com as fórmulas, se precisar, se tiver fórmula. Claro, isso vale para tudo que é matéria que tem fórmula. É sempre interessante você fazer um resumo com as fórmulas, né? Física, química. Física, então, tem, né, muita fórmula, obviamente. Você pode ir fazendo resumo, isso tem na internet, você pode pegar, né? Mas você pode, né, montar o teu próprio resumo, e quando você for fazer o exercício, obviamente, com aquilo ali, né, com aquelas fórmulas, porque aí você vai guardando as fórmulas. Isso vale para matemática. Matemática tem matérias que tem fórmula, né? Mas principalmente para a física, que eu acho que todo capítulo tem fórmula. Não é matemática, não. Tem capítulo que basicamente tem fórmula. É raciocínio, você vai fazer uma equação, né? Agora, física, por exemplo, todo capítulo tem lá a fórmula. O mesmo ele já começou aqui, né, já começou a colocar algumas fórmulas, claro. Então, você tem que conhecer as fórmulas, né? A prova da SpaceX, aquilo que eu falei, não é difícil, mas como a matéria é muito grande, né, são 3 anos, né, é puxado, por quê? Porque não é só matemática, é física, química, português, inglês, quer dizer, história, geografia, que tem uma teoria muito grande, obviamente. Então, isso que torna pesado, né, o concurso, vamos dizer, né, como um todo. Né? São só, basicamente, 2 dias de prova, né, um sábado e domingo, onde você chega lá e faz várias matérias no mesmo dia. Então, não é uma matéria, eu vou fazer uma prova só de matemática do colégio. Pô, é totalmente diferente. Né? No colégio era assim, cada dia você fazia uma prova de uma matéria, às vezes 2 no máximo. Né? Mas não é que você faz 4 provas no mesmo dia. Né? Então, mas todo mundo está no mesmo barco, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo tem que se preparar para isso. Né? Então, agora, eu não considero a prova difícil. Tá? Se eu pegar a prova do ano passado, né? Não foi uma prova difícil, o cara que, né, estudou. Só que eles cobram, vamos dizer, tudo ou quase tudo. Se você olhar todos os capítulos, tem 45 capítulos de matemática. Cai quase tudo. Mistura, né? Tem questão que mistura, né? Na mesma questão usa 2, 3, vamos dizer, 3 capítulos diferentes. Né? Faz parte. Dá para botar seno e cosseno junto com o binômio de Newton. Né? Dá para botar PA e PG junto com seno e cosseno. Quer dizer, então, dá para o cara misturar as matérias. Agora, é claro, a gente vai estudar capítulo a capítulo, separado, né? Para, obviamente, fazendo depois exercício misturando, lógico. Né? Botar num capítulo de seno, tem uma equação que usa soma de PA, por exemplo. Entendeu? Soma de PG. Então, aí você tem que saber a fórmula da soma da PA, que senão não tem o que fazer. Né? Certo? Mas a prova não vai achando. Né? Vocês acho que já fizeram. Né? Não vai achando. Pô, a prova é muito difícil. Tem que tirar isso da cabeça. A prova é trabalhosa pela quantidade de matéria, mas totalmente possível de ser feita, né? Diferente da prova do IME, que tem ano aí que tem 10 questões, 3 o cara não sabe nem por onde começar. Então, a prova do cara, em vez de 10, vale 7. O IME é assim. Tem questão que, caramba, você fica 2 horas pensando na questão. Você não pode ficar 2 horas pensando numa questão. Entendeu? E o cara tem que ter uma preparação para o IME e para o ITA, sem dúvida, assim, bem mais forte do que eu diria para a SpaceX.
entendeu? Então, então é isso, a gente vai ver, está toda a matéria aqui na nossa apostila, tá? As provas anteriores vamos fazer todas, né? Simulados, sem ser essa primeira semana, na segunda semana já começam os simulados. Então, os simulados são sempre sábado, né? E aí, sempre seguindo a ordem lá do concurso. Então, primeiro sábado, você faz a primeira prova, que é física, química, né? Português, redação. E no outro sábado seguinte, você faz outro simulado de matemática, história e geografia, né? Que é junto, se não me engano. Pode ser que esse ano eles mudem alguma coisa, mas, a princípio, a gente toma como base o que aconteceu no passado, né? Aí tem que esperar. O edital pode ser que, esse ano eles querem mudar a ordem da prova. Aí vem no edital, quando sai o edital, que a gente fica sabendo disso. A princípio, não tem como, né? A gente se prepara para a prova de matemática, normalmente acontece domingo, final de setembro, né? Início de... Ano passado teve Copa do Mundo, eles anteciparam, né? Acho que foi até no mês de setembro, ano passado, né? Normalmente é final de setembro, né, início de outubro. Antigamente era novembro, final de novembro a prova. Quer dizer, tinha até mais tempo, né? Aí eles vieram puxando para antes, para dar tempo lá depois do concurso, a parte que vocês vão fazer lá, atividade física, os exames, né? Então eles foram puxando para antes, né? Eu não concordo muito com isso, não, porque, teoricamente, tinha que ser mais no final do ano. O cara que está no terceiro ano, por exemplo, teoricamente, ele pode fazer todos esses concursos, né? Só que a prova, se ele não se preparar no cursinho, a prova em setembro, ele não viu nem a matéria toda do colégio do terceiro ano. Então, quer dizer, para esse pessoal complica mais ainda, né? Certo? Mas eu acho que aqui, então, todo mundo já terminou o terceiro ano, é uma vantagem. Sempre tem gente que ainda está no terceiro ano. Claro, se alguém em casa estiver no terceiro ano, não é fácil o cara passar de primeira, vamos dizer. Por quê? Porque ele tem que primeiro passar no colégio, né? Ele tem que, não adianta ele ignorar o colégio, vou estudar nada de biologia, né? Porque não caiu biologia na SpaceX. Aí chega nas provas de biologia do colégio, ele 0, 2, 3. Aí os caras vão reprovar no final do ano de biologia. Quer dizer, né? Nem adianta querer conversar com o professor, que o professor não... Ué, mas o que eu posso fazer? Né? Tu só tirar 2 nas provas, não tem como eu te passar, porra. Se tu tirar uns 4,5, eu te ajudo. Mas, porque se o cara ignorar a matéria, ele vai se arrebentar nas provas do colégio. Pois é, não adianta, né? Mas então o pessoal do terceiro ano tem que dar um jeito de ir levando o colégio e ao mesmo tempo ir se preparando, né, para o concurso. Né? Agora, vocês já estão mais tranquilos em termos, né, de colégio, já fecharam o ensino médio, é dedicação praticamente exclusiva ao concurso, né? É se organizar, nossas aulas são à tarde, né, início da noite. Então, quer dizer, você tem de manhã, né, para se preparar, faz uma organização, cada dia você estuda 2 coisas, entendeu? Cada um pode fazer o seu próprio planejamento, né? Segunda eu estudo física com português, terça eu pego matemática e história, quarta eu pego química e geografia, aí quinta eu repito de novo, né? Pega a matéria talvez que você tenha mais dificuldade, né? Pega matemática de novo, porque matemática, entendeu? E aí você consegue se organizar, né, de estar vendo toda semana aquele capítulo que o professor está vendo aqui, né? Porque a nossa ideia é um capítulo por semana, né? Nessa semana 0, como a gente vai ter mais aula, né? Eu vou ter 6 aulas, o Andrei também vai ter 6 aulas de matemática 2, então a gente vai pegar 2 capítulos, tá? Que são os capítulos que a gente está chamando de capítulo mais básico, né? No meu caso, é produto notável, faturação e potências, quer dizer, vamos dizer, uma coisa básica ali, o início. E no caso dele, ele começou com razão e proporção, que ele me falou. Aí tem um capítulo de equações, né, problemas, que é uma coisa que você vê desde a 5ª série do jardim de infância. E um outro capítulo de porcentagem, né, que é uma coisa super importante, né? E muita gente, às vezes, tem dificuldade em fazer problema de porcentagem. Então, a gente vai ver, basicamente, essa semana 0, né, que são esses, vamos dizer, conceitos iniciais. Tá? E aí, sim, a partir da semana que vem, a gente começa propriamente, né, na matéria. Isso não quer dizer que não possa cair um produto notável, porque já caiu várias vezes um produto notável embutido em alguma coisa, entendeu? Vamos até fazer exercício, tem aqui. Tá? Potenciação, caramba. Potência é uma coisa que você usa direto, né? Na física usa muito potência, na química, né? Então a gente vai relembrar aí, nessa semana aí, já toda essa potenciação para dar uma ajudada nisso aí. Beleza? Então é isso, simulado direto, começando sem esse sábado, sábado que vem começa, e vai direto, né? Aí vai primeiro sábado,
física, química, português, segundo matemática. Depois volta, física, química, matemática, e assim vai. Tá? A ideia, vocês vão ter uma monitoria, não sei nem se é o Andrei que vai continuar na monitoria, ou vai ter uma outra pessoa. A ideia é corrigir o simulado na monitoria, né, na semana, tá? Porque como a gente, teoricamente, eu vou ter 2 aulas com vocês por semana, e o Andrei, se não me engano, vai ter 3 de matemática, né, porque ele pega a física também. Então, ele tem uma aula a mais, a matemática 2. 5 aulas de matemática. Dá para ver um capítulo por semana. Claro que a gente vai tirar dúvida. Tá? Dei o primeiro capítulo. Faça o exercício da página tal. Isso é em casa, né? E na aula seguinte, obviamente, pode trazer dúvida. Tá? Vai ter a monitoria, que você pode tirar dúvida na monitoria. Pô, professor, não consegui fazer isso aqui. O Muriloso passou. Aí o cara vai no quadro, faz na monitoria. Tá? Ou na aula seguinte, a gente... Muriloso, que eu não consegui fazer aqui. A página 5, número 8 aqui. Aí eu faço no quadro. Então, sempre tirando dúvida do capítulo anterior, né? Mas não dá para... Claro, lá para frente, quando a gente acabar a matéria, sim, é só exercício, né? Mas até lá a gente tem que, obviamente, relembrar essa teoria aí, capítulo por capítulo, né? Vamos vendo tudo. E matemática, como é exercício, a teoria eu falo muito pouco e faço os exemplos, né? Os exercícios, que é o que a gente vai perder mais tempo. Tá? Vocês já têm noção da matéria. Vocês já viram tudo. Algumas coisas aprenderam melhor, outras coisas não aprenderam. Isso aí faz parte. Tá? Todo mundo passa por isso. Quem foi do colégio militar? Levanta a mão. Tem alguém que foi do colégio militar? Tem aqui muita gente. Eu sou professor do colégio militar, falei. Eu dava aula no 3º ano até 2019. Então, vocês não foram meus alunos, né? Até 2019, eu que estava lá no 3º ano. Eu e mais, obviamente, 2 colegas lá. O Raul, né? Deve ter sido alguém aluno do Raul. Um outro professor que já saiu, já aposentou. E aí, 2020, que eu passei para tarde para ficar de manhã no outro colégio, né? No pódio. Eu pego todo o ensino médio de manhã com outro professor, e à tarde eu estou no colégio militar e no fundamental, né? Fundamental eu não tenho como ajudar muito para a SpaceX, né? Porque no 3º ano a gente dava um gás lá. Mas... vocês passaram, então, vocês viram, né, todos os colégios, ver todas as matérias, mas, muitas vezes, no colégio, você não se ligou direito, não tinha maturidade para entender talvez aquela matéria, passou na prova, porque acaba todo mundo passando mesmo, né? No final, se ajuda um pouco. Hoje em dia, os colégios estão perdendo um pouco qualidade, estou dizendo de uma maneira geral, né? Porque eles estão passando muita mão na cabeça dos alunos. Isso faz com que o aluno estude menos, o que é preocupante, porque, tudo bem, passou, beleza, muita matéria, né? Não é só matemática, tem artes, né? Estou dizendo que é inútil, não, mas estou dizendo que tem muita coisa. Entendeu? Estou dizendo que tem muita coisa, que eu acho que não era para ter tanta coisa, entendeu? Porque aí o cara acaba largando uma matéria, aí sabe que aquilo ali isso aqui na prova o cara não pega muito pesado, aí eu vou pegando lá, meia hora antes eu estudo, eu estou exagerando um pouquinho, né? Mas tinha matéria que era assim, né? E o cara passa. Né? E num concurso, obviamente, num concurso é um pouco diferente, né? Porque aí os caras pegam mais pesado no concurso, quer dizer, aprofunda um pouco mais. Então, às vezes, aquela matéria eu lembro lá que o cara deu lá, mas, caguei e andei para aquilo. Mas vamos ter que aprender agora, entendeu? Tem que aprender, porque pode cair, né? Pode cair. E tem matérias que são mais fáceis, matérias que são mais difíceis. Dentro da matemática, matriz. Matriz é coisa muito fácil, né? Quer dizer, professor, não entendi direito. Você vai entender aqui em 15 minutos, você entende tudo de matriz, né? Se o cara for rapidinho. Agora, o que é difícil em matemática? Análise combinatória. Né? Análise combinatória, caralho, qualquer um fica louco com aquilo. Né? Aí mistura probabilidade, ali é matéria, realmente. Se o cara botar... Tem questão que ninguém faz. No IME, de vez em quando, cai uma que ninguém faz, pô. Entendeu? Porque os caras apelam lá, né? E hoje em dia é fácil de apelar. Porque no meu tempo, que era aluno, não tinha internet. Então, era só os livros e a cabeça do professor. Hoje em dia, o cara bota ali, Olimpíada Russa de Matemática. Pronto, ferrou-se. Questão que ninguém faz, cara. Aí, só traduzir, mole. O cara puxa. O IME faz isso. Entendeu? Pega os livros do Peru, pega os livros da Rússia, que os russos são muito bons em matemática, né? Geometria. Tem uns caras aí que são milenários, né? Os caras Índia. Caramba, os caras são fuderosíssimos. E tem esses livros tudo ali, né? Tem uma editora no Peru que traduz tudo para o espanhol
E tem uma editora aqui no Brasil, a Bestseller, já ouviram falar? Compra todos esses livros, você pode comprar deles. Entendeu? Agora, para a SpaceX não precisa disso. Né? Não, obviamente. Agora, para o cara do IME, do ITA, os caras compram esses livros, porque às vezes cai questão... Você precisa de uma matemática ali, fazer umas questões de geometria, naquelas questões de Olimpíada de matemática, de segunda fase, que é 3 horas para fazer um problema. Então, você imagina, entendeu? É questão que você lê meia hora só para aquecer, né? Aí que você vai começar, né? Então, não é coisa que para fazer... Não é um concurso, o cara não pode botar uma questão daquela, que senão ele quebra todo mundo. Né? Bom... Beleza, então é isso, ter vontade, encarar, levar a sério o estudo, tá? Que vocês conseguem. Tá? Eu falo todo ano isso, força de vontade, tá? Empenho, tá? Claro, tudo que precisar da gente, a gente vai estar aqui para ajudar. Tá? A gente tem muita experiência, então a gente sabe o caminho, faz esse macete, usa isso que te ajuda, entendeu? Mas estudar, quer dizer, eu não tenho como estudar por vocês, né? A gente vai dar matéria, vai fazer exercício, mas você que tem que se dedicar, né? Porque quem vai fazer a prova é vocês, não sou eu, né? Então, a gente vai estar sempre, no dia da prova a gente vai estar lá na porta, mas dali para frente é contigo. A prova não tem como a gente estar lá dentro junto. Então, é encarar. É um desafio, a vida é feita de desafios, eu passei por vários já, né? Sou mestre em matemática, fiz pós-graduação, depois fiz o mestrado, né? Fiz o Profimática, né? Que é um mestrado profissionalizante em matemática, que é um mestrado para professor. Não é aquele mestrado normal de universidade, não. Não é que você faz a graduação, aí se você quiser continuar estudando, você pode tentar fazer o mestrado. O Profimática era um mestrado para professor. Então, quando ele começou, já uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, né, a UNB entrou, várias universidades públicas entraram, né, tinha um material que vinha da Sociedade Brasileira de Matemática, que foi que organizou o mestrado, só que tinha 500 candidatos, e só tinha 30 vagas, era uma turma. Né? E aí teve um concurso. E, obviamente, que fiz, e eu tirei 10. Um dos poucos do Brasil que tirou 10. Eu e pouquíssimos. Era uma mesma prova para todo o Brasil. Né? Aqui em Brasília eram 30 vagas. Né? E o único que tirou 10 em Brasília foi o Murilovski. Entendeu? Com a prova que era matemática só. Era matemática do nível médio. Essa prova da SpaceX aí. Entendeu? Só caía matemática. A gente era professor, né? E eu lembro que tinha uma questão, rapidinho para a gente começar, que era um problema. Era um problema que você montava um sistema e aí resolvia o sistema e achava lá o valor de alguma coisa. Só que quem disse que eu conseguia montar o sistema? Né? Por quê? Porque você está sentado lá já 2 horas, cansado. Né? Só matemática exige da criança aqui tudo. Né? Você tem que gastar tudo. Sempre tomando água. E aí, cansado já. Eu li o problema, caramba, não é difícil. Mas não estava conseguindo. Aí, o que você tem que fazer? A estratégia de prova. Dar aquela parada, né, de 3, 4 minutos para ir ao banheiro. Né? Aí, o que eu fiz? Pedi para ir ao banheiro. Você sabe que concurso vai um cara contigo no banheiro. Mesma coisa. Levei lá minha garrafinha para encher de água. Né, ir ao banheiro, aquela mijada clássica, tradicional. E aí, você vai pensando naquele problema. Né? Você deu uma relaxada, mas tua mente está pensando nele, né? Fui, voltei, sentei, né? Tinha fechado a prova, só faltava eram 30 questões, já tinha feito, se não me engano, as 29, né? Estava faltando, acho que uma meia hora para acabar a prova, quer dizer, eu ainda tinha meia hora para marcar o cartão e fazer um problema. Né? Abri como se pela primeira vez eu tivesse lido. Li, montei e resolvi. Tinha tentado 10 vezes, a porra não saía, tu fica puto, porque é professor de matemática, 200 anos dando matemática, não consegui fazer um problema de 8ª série, porque sistema tu aprendeu lá atrás. Não era um sistema básico, porque na interpretação ali exigia alguma coisa na equação, mas não era nada de outro planeta, entendeu? Não era impossível, não. E pronto, aí montei, né? E aí pronto, resolvi, fechei a prova. E aí, no dia da primeira aula lá, aí passou eu, mais uns 3 colegas do Colégio Militar, né, outros 2 do pódio que também fizeram. Quer dizer, os caras que eu conhecia, praticamente passou todo mundo. Né? E fomos fazer a aula só sábado e sexta, na UNB, né, porque todo mundo trabalhava, todo mundo era professor. Então, era sábado de manhã, sexta à tarde, e
Quer dizer, a hora que a gente podia estar descansando um pouco, ficamos 2, 3 anos fazendo. E na primeira aula o cara falou, aqui tem um cara que tirou 10. Só ele mais um em outro lugar tirou 10. Aí falou o número 9. Eu falei, pô, fiquei até sem graça, né? Porque... Mas outros colegas, meus colegas já sabiam, né? Porque quando saiu lá o gabarito, eu falei para os colegas, porra, gabaritei. Aí os caras, porra, Bruno. E um cara, pô, os caras bons pra caramba, era uma questão, faz parte. Mas passaram também. Né? Então é isso, a prova não... Claro, se você, a SpaceX, se não me engano, são 20 questões, né? A prova de matemática. Pô, acertar 19, excepcional, pô, acertar 20, maravilhoso. O problema é você fazer todas as matérias. Não adianta você fazer 20 em matemática e 3 em história, né? Aí não adianta nada, né? Porque aí tu não vai passar por causa de história. Né? Então, tem que ir bem, né? Em todas, tá? Beleza, pessoal. Então, esse papo inicial aí para a gente se apresentar, né? Aí, com o tempo a gente vai se conhecendo e criar aquele espírito de equipe. Ano passado o pessoal estudava junto, Guilherme, o Alexandre que passaram, o Rafael aqui que não passou, infelizmente, mas pô, estavam sempre juntos estudando, entendeu? Eles montavam horário de manhã, vinham de manhã estudar, aí almoçava por aqui, né? E quando eles vierem de folga da SpaceX, eles vão vir aqui, aí o Cidade vai trazer aqui para eles conversarem com vocês, né? Passar a experiência deles. Né? Todo ano é feito isso. Né? Chama um colega que passou no ano anterior para mostrar o caminho, ó, o que eu fiz. Né? E o que eu posso dizer, o que eles fizeram foi estudar. Quer dizer, o Guilherme, que passou no passado, ele estava no ano retrasado, não passou. Quer dizer, tinha chance de passar. Né? Estava bem, não passou. O Alexandre também. O Alexandre ele veio de outra cidade, ano retrasado, em outubro, assim, meio já... Não, outubro não, antes, setembro ou final de agosto, para fazer revisão. Ele estava no online, né? E aí, acho que ele tem família, tinha alguma família aqui, e veio. Não conseguiram, no ano retrasado. Né? Fazer o quê? Concurso. Cara, por uma questão aqui, por uma questão ali, não deu. Ano passado, o cara comeu essa apostila aqui. O Guilherme, acho que ele fez todos os exercícios. Entendeu? Toda aula ele tinha alguma dúvida para tirar, entendeu? Quase toda a aula. E não foi só de matemática. Eu sei que nas outras o Alexandre também fazia tudo, estavam simulados. Pronto, quer dizer, conseguiram. Né? Outros, obviamente, ficaram próximos, mas talvez não era a hora dele, nem Deus sabe o que faz. Então, é correr atrás. Né? Vocês que já tentaram, não conseguiram ainda, falta alguma coisa. Vamos torcer que essa alguma coisa que falte, esse ano não vai faltar. Né? É isso, tá? É isso que eu posso colocar e vamos tocar o barco. Então, vamos começar com produto notável. Isso aqui é o capítulo 2, tá? Eu estou só mudando a ordem, tá? Isso aqui está na página, vou sempre botar a página aqui do início, página 20. Tá? Eu vou dar o capítulo 2 primeiro, depois vou dar o capítulo 1. Tá? Bom, produto notável é uma coisa que você aprendeu lá no século XII a.C., né? Acho que era a 7ª série, o 8º ano, né? Que são aqueles produtinhos básicos que aparecem 200 milhões de vezes ao longo, né, dos anos. Aí. Então, vamos lá relembrar. Primeiro, A mais B ao quadrado. Lembra disso? Quadrado da soma. Quadrado do primeiro... mais 2 vezes, isso. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Você é mais velho que a torcida do Curitiba. Eu gosto de fazer brincadeira, tá? Não se preocupe não, que né, a gente vai... Modulados que é meio diferente do normal. Eu toco guitarra de vez em quando, então não se preocupe não. Que... Pessoal de casa, não sei se eu já conheço alguém. Tá, então isso aqui é uma coisa que você tem que saber fazer isso. Né? Aparece lá uma continha dessa, você faz. Se aqui for menos, lembra a diferença? O primeiro sinal aqui é menos. E o segundo aqui é mais, por quê? Porque é menos B. Aí quando você eleva ao quadrado, o menos ao quadrado fica positivo. Então por isso que aqui fica mais. Né? E aqui fica menos. Então, por exemplo, vamos lá fazer um exemplo. Tá, então tu vê ali, uma subtração, 2 termos ao quadrado, é um produto notável que você pode fazer direto, né?
Ou, se você não quiser fazer direto, você faz a fórmula. 2x ao quadrado, ó, não estou fazendo direto, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí o segundo você pega só 3, porque o menos a gente vai estar aqui na frente. Ó, entendeu? Mais o segundo, que é o 3 ao quadrado. Aí vem um pouco aqui de potenciação, que eu vou lembrar na aula que vem, mas eu acho que levar aquilo ali ao quadrado é uma coisa que eu acho que todo mundo lembra, né? 2 ao quadrado, 4x quadrado, né? 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, né? Menos 12x, 3 quadrado, 9. Outra coisa, pessoal, é tabuada, né? Multiplicação, né? Tu tem que fazer essas contas, uma conta dessa é uma conta rápida. Você não pode levar meia hora. Diferente, 15 vezes 28. 15 vezes 28 não é de cabeça, você faz a conta, né? Teve um tempo atrás, aí, uns anos atrás, que o pessoal, né, a educação no Brasil é um problema, né? Não é de agora. Né? Os caras... Caiu alguma coisa aí de você. O cara falaram, não precisa saber mais tabuada. Aí... obrigado, caiu aqui. Não precisa saber mais tabuada. Quer dizer, a tabuada se aprende de outro jeito. Quer dizer, eu dou aula há 200 anos e até hoje não vejo outra maneira de aprender tabuada do jeito que aquela tabuada, daquele jeito que eu aprendia, ou não sei como vocês aprenderam, que é a pessoa ir cobrando. 7 vezes 5, 7 vezes 6. A minha mãe cobrava isso acho, todo dia. Quer dizer, pelo menos quando a gente é pequeno lá, alguém sempre está cobrando isso. E é assim que a gente acaba aprendendo. E aí, esse período, o que aconteceu? Os meninos não sabiam. 7 vezes 6. Aí, eu dou aula lá no militar, falei, 7º ano, menino pequeno, 7 vezes 6. Aí o cara fica meia hora pensando. Eu falei, aí complicou. Quer dizer, ainda está no 7º ano, dá tempo ainda. Agora, um cara no ensino médio, ele não tem meia hora para ficar pensando quanto é 7 vezes 6. Entendeu? Quer dizer, senão, não vai chegar numa conta dessa, erra, não tem o que fazer. Tá? Beleza, olha esse aqui. Aqui o primeiro é negativo. E a fórmula aqui você vê que o primeiro é positivo. E o negativo vem depois. Ué, isso me atrapalha alguma coisa? Teoricamente, não. Você pode mudar a ordem aqui? Pode. É só botar o x na frente. Ó. Porque o x é positivo, certo? Menos 3 ao quadrado. Pronto. Aí cai direto naquela regrinha. Né? Então, vamos botar direto. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes. Vamos fazer direto, né? 2 vezes 3, 6x. Né? Mais 3 ao quadrado, 9. E se os dois forem negativos? Oi, só levantar o braço. É porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Não, mas cadê? Depois do menos. Aqui? 6x. É 2 vezes o 3, 6x. Certo? Tá. Menos x menos 4 ao quadrado. Isso. Quer dizer, os dois são negativos. Né? E aí, como que fica? Fica tudo negativo? Porque aqui os dois não são negativos. Ó. Isso. Aqui? O primeiro é ruim ser negativo. Então, você pode trocar. Você bota, porque o x é positivo, tá vendo? Então, bota o x na frente, menos 3 depois. Isso. Entendeu? Só troquei. Passei o x para frente, que é mais x. Quando é mais x, você não precisa colocar, você bota só x, né? E botei o menos 3 depois. Pronto. Aí caiu direto na regrinha. Entendeu? Só que agora os dois são negativos. Se eu trocar, vai continuar negativo. Aí eu vou fazer assim, quer ver para você entender. Pega esse menos aqui e coloca em evidência. Eu vou falar disso depois, mas acho que todo mundo lembra daquela história de botar em evidência. Menos o quê, professor? Menos 1. Né? Bota um menos 1 em evidência, aí vai ficar mais, né? Porque quando você tira um menos, vai ficar mais. X mais 4. Só que tudo isso ao quadrado. Murilovski. Tá. Aí quando tem assim, A vezes B ao quadrado, como que você faz isso? Você leva... Aqui é produto, tá vendo? Então, não é essa a regra, obviamente. Aqui é só levar o A ao quadrado, o B ao quadrado. Correto?
Tá, então vamos lá. Aqui vai ficar o menos 1 ao quadrado e depois o x mais 4 ao quadrado. Entendeu? Aqui, ó, tem um produto aqui de duas coisas, tá vendo? Ao quadrado, né? Aí o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, quanto é, pessoal? 1, né? Menos 1 vezes menos 1, fica mais 1. 1. Vezes isso. Então, vai ficar isso, né? X mais 4 ao quadrado. Ou seja, quando os dois forem negativos, é como se os dois fossem positivos. Ou seja, vai ficar tudo positivo. Eu fiz isso só para mostrar, né, que vai ficar tudo positivo. Pois é, claro que você pode fazer direto. Ah, os dois são negativos. Ah, então tá, vai ficar tudo positivo. Já faz lá. Então eu vou fazer, ó, quadrado primeiro mais 2 vezes 4, 8x mais 4 ao quadrado, 16. Pronto, né? Tá, vou fazer um exercício já sobre esse primeiro caso, hein? Quando eu botar assim, quer dizer, exemplo 1, exercício 1. Beleza? Então, pessoal de casa, desculpa, eu não olhei aqui, mas pode mandar alguma dúvida, tá? Se qualquer dúvida, é só botar no chat aí, tá? Pode colocar. Aqui não colocaram nada ainda, tá? E, pessoal presente, se não entender, por favor, só levantar a mão, né? É mais fácil. Então, tá aqui, ó. X mais 1 sobre x vale 5. Calcule isso. Aí, o que a pessoa pensa em fazer? Ué, calcular o valor do x, né? Isso aqui, no fundo, é uma equação, né? Tira o mínimo, aí vai cair numa equação de segundo grau, e aí era só você resolver a equação de segundo grau, acharia o valor do x. Achando o x, ia colocar aqui, né? E fazer essa conta. Pronto, aí, teoricamente, descobriria o valor daquilo. Só que não precisa, né? Não precisa achar o valor do x. Quer ver? Ele deu isso. Né? Ele falou que isso é 5. E ele quer o quê? Ele quer isso aqui. Isso aqui você vê que tem um x² aqui, está 1 sobre x². Mas, pô, ao quadrado, o cara... Então, eu vou levar aquilo ali ao quadrado. Só que eu não posso pegar cada um desses separado e levar ao quadrado. Numa equação, né, você sabe que aqui é um igual, igualdade, equação. Né? Você pode levar os dois lados ao quadrado. Porque quando você leva os dois lados, ó, A igual a B. A ao quadrado igual a B ao quadrado. Quer dizer, leva os dois lados ao quadrado, continua sendo igual. Entendeu? Então, isso que eu vou fazer. Eu pego isso aqui tudo, eu levo ao quadrado, aí eu levo ao quadrado do outro lado. Boa, Murilovski. Isso aqui ao quadrado é produto notável. É isso que eu acabei de falar, né? Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Igual 5 ao quadrado, 25. Quem tem dúvida de tabuada, pessoal, pega lá uma tabuadinha e fica lendo aquelas contas. É assim mesmo. Não tem que ter vergonha, não. Porque às vezes você tem dúvida em multiplicação e aí, tá? Aí complica. Tá, e aí, Murilovski, e aí que aqui, ó, x² mais... Olha esse produto aqui. Tem um x aqui em cima, tem um x aqui embaixo. O que você aprendeu? O que dá para fazer? Isso, corta, né? Simplifica. Né? Você tem um número em cima, o mesmo número embaixo multiplicando, você cancela, né? Simplifica. Aí fica 2 vezes 1, 2. Mais 1 sobre x² igual a 25. Só, olha bem, o cara quer calcular isso, olha para isso. Olha o que tem aqui. Apareceu aquilo? Apareceu, Marilove. Boa. Só que tem um 2 aqui. Ó. Aí o que eu faço com esse 2? Isso, passo o 2 para cá. Então, x², 1 sobre x² igual 25 menos 2. x² mais 1 sobre x² igual 23. Pronto, então o valor disso é 23. Né?
Tá? Então tá aí, esse é o primeiro produto notável. Vamos para o segundo. Deixa eu botar assim, ó, né? Bom, aqui tem uma soma e uma diferença. É o produto da soma pela diferença. Tu lembra com o que dá isso, pessoal? Isso, quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então, isso aí também é super famoso, né? Então, por exemplo, aí aparece lá uma conta dessa, mas, pô, se você não lembrar dessa regra, era só fazer o chuveirinho, né? Propriedade distributiva, chuveirinho. Só que não precisa. Pô, isso aí não é aquele produto notável? Então, o que que dá? Quadrado primeiro, ou seja, 2x ao quadrado, menos o 3 ao quadrado. E aí é só fazer. 2x ao quadrado é 4x2 menos 9. Certo? Outra aqui. Esse aí também é o mesmo caso? É, né? Então, vamos lá. O que que dá? X quadrado menos 1 sobre y ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, né? Então, 1 sobre y ao quadrado. Certo? Oi? Termina, né? Porque ele deu esse produto, aí eu multipliquei, eu fiz o produto notável, deu isso aqui. Quer dizer, aqui não tem muito o que fazer. É claro que eu podia até tirar o mínimo aqui, né? Mas não precisa, provavelmente. Tá? Tá, então esses dois casos são muito importantes, né? Isso aparece demais. Aí tem um outro caso aqui, terceiro. Tá, então agora você tem 3 termos, né? A soma de 3 termos ao quadrado. Então, obviamente que é diferente disso, porque aqui só tem 2. Né? Mas tem uma regrinha também que eu acho que é fácil você lembrar. Como é? Você leva cada um ao quadrado, então A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado, mais, alguém lembra? 2 vezes. Aí o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. É 2 vezes 2 a 2, tá vendo? Ó? Tá vendo? É tudo isso. Porra, Brela, gigante esse, né? Mas não acho que não é tão complicado de você lembrar disso. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui. Outra coisa que eu não falei no início, naquele nosso papo inicial, olha bem, ninguém é obrigado a gostar de todas as matérias. Tem gente que gosta de matemática, tem gente que não gosta. Né? Eu não gostava de estudar português, detestava estudar biologia.
Tá? Porque eu sempre fui um cara de exatas. Ou seja, exatas é o cara que gosta de matemática, eu ia bem em química, adorava química, tinha dificuldade em física, como acho que a maioria das pessoas tem. Tá? E fui fazer engenharia, eu não sou só matemático, não. Eu primeiro fiz engenharia civil, né? Aí depois que eu fui fazer matemática. Tá? Porque eu fui fazer o UNB, engenharia civil aqui em Brasília, e eu comecei a dar aula particular de matemática. Eu saí do colégio, queria começar... Porque a gente começa a ficar independente dos pais quando a gente começa a ganhar o nosso dinheiro. Porque antes disso, você é dependente, é normal, obviamente. Esse é o natural da coisa. Né? Aí você começa a ganhar teu dinheiro, pronto. Aí você começa a ficar independente. Entendeu? E é o que eu queria. Entrei na UNB com 18 anos, né, engenharia civil, quer dizer, gostava muito de matemática. Pô, vou dar aula particular. Botava naquele tempo eu botava no jornal, no tal do classificado. Aí o cara, né, o pai da criança te ligava, professor, estou precisando. Eu ia na casa das pessoas. Às vezes a pessoa ia na minha casa. Foi assim que começou. Entendeu? E aí fiquei dando aula particular, 2, 3 anos, entrei no cursinho, né? Fui dando aula particular no cursinho. Depois que eu fui entrar em colégio, né, ou em curso, entendeu? Maior, entendeu? Então, agora, o que eu queria chegar no seguinte: ninguém é obrigado a gostar de todas as matérias, quer dizer, o concurso aí tem várias matérias, né? Tem gente que adora exatas, mas detesta humanas, e vice-versa. Tem gente que gosta muito de português, história, geografia, mas detesta física e matemática. Isso aí, cara, não tem jeito. Agora, o concurso cai um pouco de cada, né? Então, tu tem que... Não adianta querer nadar contra a corrente. Tá no rio nadando contra a corrente. Você vai cansar o rio e vai te levar. Entendeu? Então, não adianta, quer dizer, é estudar. Né? É estudar para aquilo ali, né? O objetivo qual que é? Passar nessa prova. Né? Então, vou estudar o que precisa aqui de história. Detesto história, mas eu tenho que passar, porra. Então, tem que estudar isso, não tem jeito. Né? Então, vamos lá. Aqui você vê 3 termos ao quadrado, vou usar isso. Só que aqui tem um menos, está vendo? E aqui, na verdade, era mais. Ué, esse menos ele fica com 2y. Então, vamos lá. Quadrado primeiro, mais. O segundo é o menos 2y. Então, menos 2y ao quadrado. Entendeu? Vou ter que abrir aqui um pouquinho. Tá. Mais o 3 ao quadrado. Né, que é positiva, tranquilo. Aí tem essa outra parte, né? Mais 2 vezes o primeiro x vezes, só que agora aqui é menos, ó. Então menos 2y, né? Aí mais 2 vezes o x e o 3, né? Então 2x vezes 3. E mais ainda falta, né? 2 vezes quem? Esse, né? Só que é menos 2y. Então menos 2y vezes 3. Deixa eu apagar aqui, para não confundir aí. Mas, pô, Muriló, se for grande isso, não tem jeito. É isso. Agora, tu faz a conta, claro. X quadrado. Aqui vai ficar menos ou mais, hein, pessoal? Mais, né? Porque no negativo ao quadrado fica mais. É isso. Mais 4y2, mais 3 ao quadrado. 9. Aí aqui você sabe que com a multiplicação tem que fazer aquele joguinho de sinais, né? Aqui é mais, aqui é menos. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, xy. Né? Aqui é tudo mais, beleza? 2 vezes 3, 6x. E aqui é mais, aqui é menos. Menos 2, 2, 4 vezes 3, ó, 12y. Pronto, vê se dá para somar alguma coisa. Lembra, só pode somar letra quando a letra for igual. Né? Aqui é x quadrado, aqui é x. Então não pode. Né? Tem que ser x quadrado com x quadrado. Né? É isso que eu ensino lá para os meninos. 7º ano começa nisso. 7º, 8º ano. No início o cara, caralho, Marilovski, fica doido, né? Aí depois já aprende, porque o negócio não é difícil. Aqui, ó, y quadrado não pode somar com y. Óbvio, né? Então, beleza. Pronto, fiz para o notável. Né? Aí, às vezes, o difícil é o contrário, né? Às vezes, o difícil é o cara te dar isso e você perceber que isso aqui ao quadrado. Que é a fatoração, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Tá. Beleza. E agora, o último caso, né, de produto notável, quarto.
que é o cubo, né? Levar ao terceiro é cubo, né? Cubo da soma. Tem uma fórmula para isso? Tem, né? E vocês lembram essa fórmula? Pouca gente lembra, né? Porque não é uma coisa que se usa muito, o cubo. Se você não lembra a fórmula, tem outro jeito, que é fazer o binômio de Newton. Não sei se vocês lembram, acho que vocês estudaram no terceiro ano, né? Binômio de Newton. Tem uma soma, uma subtração elevada a uma potência, e tem uma fórmula, né, que foi Isaac Newton que descobriu, né, que é o famoso binômio de Newton. Então, você poderia ali usar o binômio de Newton. Depois tem um capítulo, né, que a gente vai estudar só o binômio de Newton. Tá. Mas vamos usar a fórmula. Cubo do primeiro mais... Alguém lembra? Isso, 3a ao quadrado b, que é 3 vezes o quadrado primeiro, vezes o segundo, isso. Mais, aí de novo, 3, só que agora troca, né? Isso, ab quadrado, tá vendo? O primeiro, o quadrado do segundo. Trocou aqui, ó. Quadrado do primeiro, segundo. Aqui, o primeiro, quadrado do segundo, troca. E mais, aqui, primeiro ao cubo, então, segundo ao cubo. Pronto, essa é a famosa fórmula do cubo da soma. Né? Que eu acho que vale a pena saber. Isso aí de vez em quando aparece. Já apareceu isso na prova da SpaceX. Daqui a pouco acho que vou até fazer um exercício ali. E a subtração alteraria só o 3a ao quadrado? Se for menos, né? Isso, bem lembrado aqui da nossa colega. Se for menos, os sinais vão alternando. Que o primeiro aqui, ó, continua mais, aí aqui fica menos, aqui continua mais e aqui fica menos. Então muda só esses dois. Né? Então vamos fazer um exemplo aqui. Essa parte da matemática chama álgebra, né? Para quem não lembra, álgebra é quando você começa a mexer com letra, né? Equação. Então, isso aí é a parte da álgebra. Você tem a geometria, né? Todo mundo conhece. E tem outra parte chamada aritmética, que é aquela parte de fatoração. Aritmética é uma coisa que você aprende mais no início, né? Então, o que cai no concurso? Basicamente, álgebra e geometria. Tá? A parte da geometria vai estar na matemática 2, tá? com o Andrei. A minha parte, basicamente, é álgebra direto, tudo que é função, a gente vai estudar comigo. Tá? A parte de trigonometria também é comigo, número complexo, tá? E polinômios, né? Que o pessoal estuda no terceiro ano. A parte do Andrei, né? Matriz, PA, PG, matriz determinante, que o pessoal não gosta muito disso, né? Aí vem a parte análise combinatória e probabilidade, está na parte do Andrei, e depois geometria. Tá? São 3 geometrias, não sei se você lembra. Geometria plana, depois geometria espacial, e depois a última geometria, geometria analítica, que é aquela do terceiro ano que todo mundo fica enlouquecido, lembra? 258 mil fórmulas, tá? Então, essa é a parte lá do André. Então, com calma, a gente vai... Tá, então vamos lá calcular isso aqui. Ó. Negativo, né? Então, já... Vamos lá. Eu não vou fazer direto, não. O primeiro, ó, 2x ao cubo. Direto é o cara botar logo o resultado, né? Como é menos aqui, menos. 3 vezes, ó, o quadrado, 2x ao quadrado, vezes o segundo, que é o 4. Certo? Ela não estou fazendo direto. O cara fazer direto, ele tem que fazer essa conta de cabeça. Então, cuidado. Né? Tá. Mais 3 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o 4 ao quadrado. E, agora é menos, né? Menos o 4 ao cubo. Pronto. Aí é o famoso trabalho braçal, né? Quer dizer, fazer conta. Né? Você tem que fazer as contas, obviamente. Então, vai lá. 2 ao cubo, todo mundo sabe, né? 2 vezes 2 vezes 2,
8x cubo, menos. Aqui tu vai ter que fazer 2 ao quadrado. 4 vezes 3. 12 vezes 4. 48, né? 48. X ao quadrado, não esqueça. 48x ao quadrado. Então aí tem que ter calma para não errar as contas. Aqui tem que fazer 4 ao quadrado. Né? 16. Aqui, ó, 3 vezes 2 é 6, né? 6 vezes 16. Não precisa fazer de cabeça, não. Faz lá a continha. 6 vezes 16, 96. É que a Murilovski é praticamente uma máquina, brincadeira. Entendeu? 250 anos, tem hora que a coisa funciona rápido. Né? Apesar que eu estou ficando velho, né? A coisa já não está tão... Mas vocês me ajudam, por favor. Menos 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16 vezes 4. 64. Pronto, né? Ali não dá para somar nada, pronto, elevou aquilo ao cubo, desenvolveu. Né? Então tá aí, essa é a parte para o notável. Eu queria fazer um exemplo que tem aqui, tá? Que é, deixa eu apagar, posso botar aqui. Ó. O cara pede para você calcular isso aqui, ó. Eu posso apagar esse lado aqui, pessoal? Pessoal de casa, ninguém colocou nada, coloca aí no chat, tá, pessoal? O que vocês estão achando, estão gostando? Claro, esse é o início, primeira aula, né? Bom, essa raiz aqui, você vê que tem uma raiz dentro de outra raiz. Isso aqui tem um nome que chama radical duplo, tá? Tem uma fórmula para isso. Na aula que vem que eu vou falar de potência e raízes, eu vou até fazer um negócio desse aqui. Tem até uma fórmula para isso que eu acho que não precisa saber. Tem como você desenvolver o radical duplo sem usar essa fórmula. Tá. Bom, mas no caso aqui são duas, né? Porque tem isso mais isso. E ele quer que você calcule isso. Quer dizer, isso vai dar um valor. Né? Não é para usar calculadora. Outra coisa importante, lembrei agora, foi bom ter falado em calculadora. Né? Os colégios, a gente meio que acostuma a usar calculadora. Né? Não sei se o colégio que vocês vieram lá no militar, acho que no terceiro ano a gente deixava. Eu não sei se em prova, acho que em prova a gente não deixava não, mas não sei como está hoje em dia, se esse pessoal está deixando de usar calculadora. Eu sei que no concurso, você sabe que na prova não tem calculadora. Então, por favor... Né? Vamos treinar sem calculadora. Porque não adianta nada você estudar o ano inteiro usando calculadora. Aí chega lá no dia, obviamente você não vai nem precisar levar a calculadora, porque se tu levar e botar uma calculadora em cima da mesa, é capaz dele pegar a calculadora e jogar pela janela lá, alguém. Né? Claro, estou brincando, não vai fazer isso. Mas não é para levar a calculadora e nem adianta, não vai ser entregue uma calculadora. Se tu fizer isso, acho que o cara vai dar uma risada até hoje, vai ficar rindo aqui da tua cara. Quer dizer, obviamente que não pode, né? Não tem calculadora. Não tem nenhum concurso, quer dizer, o único que deixava usar calculadora é o UNB. Era, né? Porque com a pandemia aí de uns 2 anos para cá, nem o UNB mais está dando a calculadora. Não sei se fizeram alguma prova já na UNB, vestibular, eles davam a calculadora, paz. Né? Você sentava lá, cada um recebia e no final entregava, devolvia a calculadora. Entendeu? Não, ano passado não pôde, ano retrasado parece também não pôde. Ou seja, até a UNB, que era a única que deixava usar, né, já não pode, não usa mais. Então, não tem jeito, né? Você tem que... Tá? Vamos lá, calcular isso. Mas, pô, o que isso tem a ver com produto notável, né? Ué, se eu fosse você, faria assim. Ó. Eu chamaria, bota igual x, né? E eu vou arrumar um jeito de tirar essa raiz. Ué, então eu vou levar ao quadrado. Né? Se eu pegar uma raiz quadrada, raiz de a ao quadrado, você sabe que cancela da a. Certo? Então é isso que eu vou tentar fazer. Só que aqui está uma soma. Eu não posso pegar só esse e levar ao quadrado.
tem que levar tudo, né? Então, você pega tudo isso, ó, eleva ao quadrado, e o outro lado eleva ao quadrado. E aí que entra o produto notável na história, né? Porque aqui não tem uma soma ao quadrado, isso é produto notável. Né? Isso aqui é o primeiro, isso aqui é o segundo. Então, tem que fazer. Quadrado primeiro, até vou escrever aqui, ó. Isso aqui ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, aí eu coloco lá, tá vendo? O primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, essa raiz toda aqui, ó, ao quadrado. Pronto, vê se você entendeu. Isso tudo é igual a x quadrado, né, que é o outro lado aqui da igualdade. Bom, agora, é claro, vou tentar calcular isso, né? Isso aqui ao quadrado, pessoal, o que vai acontecer? Isso, vai cortar a raiz, né? Então, vai ficar 11 mais 6 raiz de 2, correto? Ué, professor, por que você não soma 11 mais 6, 17 raiz de 2? Pode somar isso, pessoal? Claro que não, né? Você só pode somar uma raiz de 2 com outra raiz de 2. Por exemplo, 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Aí você pode somar, né? 2 mais 3, 5 raiz de 2. Né? Agora, quando tem 1 mais 2 raiz de 2, né? Aí você não pode somar, porque aqui não tem raiz de 2. Quer dizer, não pode, não tem como somar. Tá? Teria que fazer, por exemplo, na calculadora. Quanto é a raiz de 2? 1,41, não sei o que. Aí substituiria aqui e faria a conta. Tá. Mais 2 vezes. A raiz vezes raiz. Ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Como que você faz isso? Multiplica. Né? Raiz quadrada, fica raiz, 2 vezes 3, 6. Certo? Então, vai ficar raiz disso vezes isso. Ó. Então, eu vou botar aqui, ó, tá vendo? Entre parênteses, tá vendo? Não estou multiplicando ainda, né? Olha lá. Vai, Merilovski. Continua mais. Aqui, pessoal, corta, né? 11 menos 6 raiz de 2, igual a x quadrado. Quem quiser tirar foto, acha que às vezes eu faço um pouco rápido, não tem problema. Pode tirar, anotar sem problema, pode anotar tudo. Tá? Seria bom você ter um caderninho aí, né, para anotar e fazer os exercícios, claro, né? E se eu fosse você, eu não misturava, não. Eu deixava sempre as matérias, né? Não mistura, por exemplo, história, caderno de história, física, né? Mas tudo bem, se tem gente que se organiza do jeito que você gosta de se organizar, tá? Bom, e agora, hein? Tem alguma conta para fazer nesse trambolho todo aí? Isso aqui, ó. 6 raiz de 2, né? Mais menos 6 raiz de 2. Aí vai cancelar isso. Tem esse 11 aqui, mais 11, ó. 22, então eu vou continuar aqui, ó. Tá? 22 mais 2 vezes. Isso vezes isso. Isso aqui não é produto notável, pessoal? Olha lá, viu? Então vai ficar o quê? Quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então vai ficar 11 ao quadrado menos 6 raiz de 2 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, né? Igual a x ao quadrado. Posso somar esse 22 mais 2 aqui, pessoal? Não, né? Aqui está multiplicando. 22 mais 2 vezes 11 ao quadrado. Aí tem que fazer 11 vezes 11, 121, né? 6 raiz de 2 ao quadrado, pessoal. Vocês lembram como fazia isso? Tem que fazer 6 ao quadrado, 36, e raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, 36 vezes 2. 72. Então, 72. Babalu. Muita calma nessa hora.
Aí vai dar 22 mais 2 vezes 121 menos 72. Aí tem que fazer, né? Acho que é 49, né? 49. Pô, por que você faz assim tão rápido? 200 anos, bicho, de matemática. A matemática é treino. É uma conta que você viu uma vez, você fez. Na segunda, já sabe o resultado. Não é que você decora. É que você, eu fiz isso aqui há 2 dias atrás. Tua mente lembra. Aí no dia seguinte você fez a mesma conta. Você não vai fazer a conta, tá? Tá, e raiz de 49, pessoal? 7. 22 mais 2 vezes 7, x2. 22 mais 2 vezes 7, 14. 22 mais 14, 36. Só que eu quero o valor nessa expressão. E essa expressão eu chamei de x, ok? Então eu tenho que achar o x. Aqui é x ao quadrado, então não achei o x ainda. Ué, mas é só fazer o quê? Tirar a raiz de 36, 6. Tá? Pronto, então o valor daquela conta ali é 6. Se você pegasse uma calculadora, né, se pudesse usar, fazer aquela conta na calculadora, raiz de 2, fazer lá vezes 6, fazer essa conta, tirava a raiz, mesma coisa que somava, daria 6. Faz depois, pega uma calculadora e faz para você ver. Só que olha que coisa interessante. Se você fizer na calculadora, não vai dar exatamente 6. Vai dar, sei lá, tipo 5,9978 quebrado. Por quê? Porque você sabe que raiz de 2 é uma dízima não periódica. Né? Raiz de 2 é um número infinito. 1,41, 42, aí não sei mais. Né? É uma dízima não periódica, não repete. E a calculadora tem um limite. Então, a calculadora só vai colocar até, sei lá, 8 casas. Aí ela quebra o número. Na hora que ela quebra o número, como você tem que fazer mais contas, a calculadora comete um erro. E aí, quando você faz mais contas com aquele erro, você vai aumentando o erro. E aí, na hora que fizer a conta total, não vai dar 6. Vai dar um erro que é próximo, tipo 5,9, 9, 8. Você entendeu? Tá? É por isso que, claro, não estou falando para fazer. Faz só para você ver essa diferença, para você perceber isso que eu falei. Agora, se tu pegar aquela expressão como um todo, jogar numa calculadora, não sei se tem calculadora que faz aquela conta como um todo. Acho que tem, computador faz, né? Vai dar o resultado 6. Entendeu? Agora, se for fazendo passo a passo, é aquilo que eu falei, ela vai cometendo erro, aí não vai dar o 6, vai dar muito próximo de 6. Tá? Bom, então a questão aí que usou o número produto notável. Pode. Tá. E agora, então, eu queria começar, né, claro, na aula que vem eu vou continuar, falar de fatoração. Tá? Beleza. Então, acho que para o notável deu para dar uma relembrada, né? Tá, deixa eu apagar aqui. Vou botar assim, 2, fatoração. Em russo, Fatorovsky. É bom que a gente estuda russo também. Quando você estuda isso pela primeira vez, é provável que vocês não lembrem, é um transtorno gigantesco. Acho que você fica uns 3 dias sem dormir, porque você não entende nada do que o professor explicou. Né? Porque você primeiro aprende para o notável, que eu acho que é razoável de aprender, treinar. Aí o cara vai fazer a fatoração. Primeiro, o que é fatorar? Fatorar é transformar em produto. Então, eu pegar uma expressão que tem letra e transformar em produto. Tá. Aí tem os casos de fatoração. Então, vamos lá na ordem, né, o que normalmente se explica, que eu acho que é uma ordem boa. Primeiro, evidência.
né? Colocar em evidência, lembra disso? Fator comum, que os caras chamam, né? Então, vamos lá. Quer dizer, hoje em dia parece, vamos dizer, ridículo, porque vocês já viram isso aí umas 500 mil vezes. Ninguém vai lembrar lá da primeira vez que viu, provavelmente, mas o início, como eu estou dando... Eu nunca dei aula para garoto pequeno, hein? Sempre dei aula para ensino médio, né? Quando eu fui dar aula agora, né, 3 anos que eu saí do terceiro ano no colégio militar, fui para a tarde, sabe que a tarde no colégio militar é o fundamental, os moleques menor. Aí fui dar aula para o 7º ano, que é exatamente isso. E aí eu percebi, o cara olha para isso, coitadinho, ele no início, Murilo, você que é russo, não entendemos nada do que você falou. Aí você tem que falar 38 vezes, fazer 458 exercícios. Aí o cara começa a ir pegando, mas é natural, é assim mesmo. Colocar em evidência. Então, você tem uma expressão, né, que não tem como fazer aquela conta, mas você pode botar alguma coisa em evidência, né? O que é comum, lembra? Então, por exemplo, você tem 20 e 25. Tem algum número que, vamos dizer, está dentro dos dois? Tem, né? No fundo, você teria que tirar o MDC, o divisor. É um número que é o divisor dos dois, maior divisor. Mas, pô, Murilo, vou ter que tirar o MDC. É que, na verdade, só se fosse um número muito grande. Ali dá para perceber de cabeça. Seria quanto? 20, 25? 5, né? 5. Aí você vê que tem x2, x3. Você vai botar em evidência tudo que é comum, né? Tiver repetido. E o x está repetido. Mas é x2 ou x3? Isso, que é sempre com a menor potência. Porque como ele tem que estar dentro de todos, você tem que pegar sempre a menor potência. Entendeu? Então, x2, exatamente. E aqui, ó, y3y. Y. Né, aí você abre um parênteses, né, e coloca o que sobra. Você, como assim o que sobra? É que, no fundo, você tem que dividir, né? Você tem que pegar o que tinha aqui e dividir pelo que você colocou em evidência. Então, você divide, ó, 20 por 5, 4, x2 corta, né, cancela, y3 dividido por y2. Murilovinsky. Né? Menos 25 dividido por 5. 5. x3 dividido por x2. 1x, né? Isso. Y por y, cancela. Pronto. Isso quer colocar em evidência, né? Você transformou em produto, né? Você pegou aqui uma subtração, transformou num produto, tá vendo? E esse termo vezes isso, produto. E para que você faz isso? Para simplificar, né? Tipo assim, você tem um negócio assim. Se você pegar um menino lá do 7º ano que não aprendeu ainda a botar em evidência, o que o cara vai fazer? Eu acho que todo mundo faria. O Murilovsky corta, né? x2 corta com x2. Não! Eu não posso cortar quando está somando, né? Só posso cortar quando está multiplicando, né? Aí eu tenho que transformar num produto. E transformar num produto é botar em evidência, né? Aí eu vou ter que botar alguma coisa em evidência. Certo? Beleza. Então, bota em evidência o que aqui, ó? x2, né? Que é o menor. Aí abriu, fica o quê? Isso, que x tem 3, tirou 2, fica 1. Então, x, né? 1x. Mais x2, tirou x2, fica nada. Nada é 1, porque você está dividindo, né? x2 dividido por x2, 1. Aqui embaixo não tem nada, você repete, agora está multiplicando. Aí você pode cortar, né? Fica x mais 1. Então, isso é uma coisa básica, vamos dizer assim, que você tem que saber fazer, né? Porque de vez em quando aparece esse tipo de coisa, né? Certo? O colega perguntou aqui alguma coisa. A Rebeca, desculpa, Rebeca, é que eu estou voltando, né, gente? Por que fica menos 4 ao cubo e não menos... Ah, tá.
Ixi, eu já paguei, né? Paguei. Ela já perguntou uns 3 horas atrás. Agora. Calma aí, Rebeca, voltaremos lá, quer ver? Foi aquele exemplo que estava aqui, né? Foi aquele produto notável. Acho que foi 2x menos 4 ao cubo, né? Era. Aí quando eu fiz aqui no último aqui, lembra, Rebeca? Era menos, né? Porque quando aqui for menos, menos. Aí o segundo, você não pega menos 4, porque esse menos é como se já fosse o menos. Então você pega só 4 ao cubo. Tá? Ou você pode fazer como se o segundo fosse menos 4. Só que aí você tem que botar tudo mais. Você teria que botar 2x ao cubo mais 3 vezes 2x. Aí o segundo seria menos 4. Só que lembra quando eu ensinei que eu já botava o menos aqui na frente? É porque eu boto só 4 aqui. Percebeu? Mais 3, aqui é o quadrado, foi mal. Aqui é o quadrado. 2x vezes menos 4 ao quadrado seria mais menos 4 ao cubo. Tá vendo? Tudo mais. Só que o segundo seria menos 4. Eu acho pior fazer assim. Eu acho melhor fazer direto, colocar o menos, que nem a gente fez. Tá? Só que aí menos, aí o segundo é o 4. Você pega só o segundo 4. Tá? Valeu, Rebeca. Dá um ok aí para ver se entendeu. Oi? Pois é. Não, acho que não, porque senão eu informava aqui que tinha saiu. Bom, beleza. Esse foi o primeiro caso. Deixa eu fazer mais um aqui. Ó. É quando tem um negócio assim, por exemplo. Ó. O que você põe em evidência? Só x ou menos x? Porque como tem menos aqui, boto menos em evidência. Entendeu? Menos x. E aí, quando você botar um menos em evidência, troca os sinais. Então, fica x. Aqui não era menos? Troca. Então, fica mais o quê? 1. Exatamente. Tá? Cuidado com isso. Outro. Olha isso. Será que dá para fazer alguma coisa para melhorar isso aí? Dá. Isso aqui não é igual a isso? Então eu posso botar alguma coisa em evidência. O quê? X menos 1 ao quadrado. Isso. Aí abriu. Né? Aqui tinha 3, você tirou 2, fica 1. X menos 1. Menos, aqui, ó, menos. E agora aqui é a dúvida, né? Muita gente acaba se confundindo nisso aqui. Ó. Eu tinha isso, tirei isso, o que fica? Isso, tirar tudo fica 1, exatamente. E aí você ainda pode escrever assim, né? Aqui, ó, menos 1, menos 2, né? X menos 2. O início, né? Como isso é igual a isso, eu posso botar alguma coisa em evidência. Aí coloquei x menos 1, só que elevado a quanto? Em evidência. É o menor. O menor é 2, tá vendo? Então, x menos elevado a 2, botei em evidência. Aí tá. Aqui tinha 3, eu tirei 2, fica x menos 1. X menos 1. Tá vendo? Menos, menos. E aqui tu tirou tudo. Então, o que fica? 1. Entendeu? Pode apagar esse lado, pessoal? Tá. Segundo caso, agrupamento. Agrupamento seria fazer, quer ver? Dar um exemplo aqui.
Bom, aparece lá, ó, resolver essa equação. Aqui é uma equação, certo? Equação de que grau? Terceiro, que normalmente você aprende no terceiro ano. Agora, né, quando ele dá polinômios, equações, aí você aprende a resolver a equação do terceiro grau. Só que nesse caso aí, vamos falar do terceiro ano por enquanto, porque não precisa. Dá para fazer isso fazendo fatoração. Eu posso tentar fatorar, ou seja, transformar num produto. Será que dá para botar em evidência alguma coisa? Não, não é. Por que não põe X em evidência? Tem X aqui? Então não dá. Tem que ter em todos, né, para você botar em evidência. Aí eu posso tentar o agrupamento. Agrupamento você pega de 2 em 2. Então pega esses dois e esses dois. Aí você põe alguma coisa em evidência. Por exemplo, aqui. Isso, x quadrado, né? Aí fica x menos aqui 1. Tá. Aí você pega esses dois, bota alguma coisa em evidência. Ué, mas não tem nada para botar em evidência. Então você chora. Quando não tem nada para botar em evidência, você coloca o número 1 em evidência. Certo? Coloca o número 1. É como se não tivesse nada. Coloca o número 1. Só que aí vem aqui, mais 1 ou menos 1? Coloque em evidência sempre o sinal do primeiro. Entendeu? O primeiro aqui é menos, por isso que eu botei o menos em evidência. Aqui, ó. Estou fazendo esses dois, não estou? Aqui não é menos x? Então vou colocar menos 1 em evidência. Colocar 1 em evidência não muda nada. Só que você botou um menos. Aí quando você bota um menos, troca os sinais. Né? Então aqui fica x, e aí não é mais 1. Menos 1. Rabrilovski. Isso é um erro que o professor lá do 7º ano nunca fala. Você só descobre quando você erra na primeira prova. Que ele sempre bota uma que tem que botar o menos em evidência. E a gente não sabia disso, bota mais aqui, né? Errou. Então, quando botar o menos em evidência, tem que trocar o sinal. Né? Tem que tomar cuidado com isso, que às vezes os caras no ensino médio erram isso. Uhum. Espera aí, calma aí, quem está falando, desculpa. Sim. Desculpa, eu não entendi muito bem esse... Tá. Bom, agrupamento é você pega tipo de 2 em 2 termos. Então, peguei esse com esse com esse. Aí, desses dois, você vai botar alguma coisa em evidência. Aí, eu botei x2, certo? Abriu, aqui fica x, menos, tirou x2, fica 1. Tá, fechou. Aí, pega esses dois, bota alguma coisa em evidência. Ué, mas não tem nada, Murilovski. Aí, bota 1. Por isso que eu botei 1. Só que, por que eu botei menos 1? Porque eu boto sempre o sinal do primeiro. Aqui não é menos? Então, botei menos 1 em evidência. Aí, colocou o menos em evidência, troca o sinal. Olha lá. Aqui não era menos? Ficou mais, tá vendo? Aqui é mais, fica menos. Troca o sinal. Aí, como isso ficou igual a isso, o que eu posso fazer? Oi? Não, não. Só posso cortar quando está subtraindo um do outro. Tipo assim, x menos 1 menos x menos 1. Lá está subtraindo, 0. Só que aqui não, que tem um x aqui multiplicando. Entendeu? Ou quando estiver dividindo x menos 1 sobre x menos 1. Aí simplifica, corta, fica 1. Né? Você, né, corta de cima e de baixo, divide, né, fica 1. Não, mas pois é, eu não sei o valor do x. Como esse é igual a esse, né, você bota em evidência. Né? Então, o agrupamento é como se você botar em evidência 2 vezes. Né? Aí você põe o x menos 1 em evidência. O senhor falou que ali menos x mais 1, quando não tem nada, bota 1 em evidência. Né? E se fosse menos 2 mais 3? Aí não tem letra, porque aí dá para somar. Por exemplo, menos x menos 3. Botar ele em evidência menos 1, porque tu vê que aqui é menos. Ó. Aí ficaria x mais 3. Então, sempre quando for assim, vai somar. Porque bota sempre o sinal do primeiro, no caso menos, né, em evidência.
Tá, aí botei o x menos 1 em evidência. Tira ele daqui, o que fica lá? x2. E tira ele daqui, lá, o que fica? Menos 1, tá vendo? Varilovski. Pronto. Isso que é agrupamento, né? Você pegou uma soma, subtração e transformou em produto lá. Você fez evidência 2 vezes. Vamos lá que estamos acabando. Entendeu? Tá, esse que é o agrupamento. Tá? De vez em quando você precisa usar isso. Só que no caso aí, como eu pedia para resolver, né, eu quero resolver achar o valor do x. E agora eu vou achar o valor do x. Mas como? Você deve ter aprendido no século V a.C. que quando você tem um produto igual a zero, o que você faz? Pode. Isso. Quando você tem um produto de 2 números igual a zero, é porque um dos dois tem que ser zero. Não tem como multiplicar um número por outro número e dar zero se nenhum deles for zero. Não tem como. No nosso planeta. Em Marte eu não sei, em Júpiter também não sei. Estou falando daqui, né? Isso é brincadeira, pessoal. Então, A igual a zero ou B igual a zero. Então, quando eu tenho um produto igual a zero, isso, então você iguala, lembra? Isso igual a zero, ou isso igual a zero. Isso aí você aprendeu no século V a.C. X igual a 1, x2 igual a 1, x igual... Isso, quando você tira a raiz quadrada mais ou menos, né, 1. Ó, outra coisa interessante, rapidinho. Quando aparecer assim, ó, raiz de 4, Marilovski, 2. Agora, x quadrado igual a 4. Deixa eu só lhe perguntar, pois não? Essa parte aqui, né? Rapidinho. Quando eu tenho um produto igual a zero, quando você tem um produto, 2 números igual a zero, um dos dois é zero. Isso é uma regrinha famosa. Entendeu? Um dos dois números tem que ser zero, senão o produto não dá zero. Por isso, olha lá, eu pego isso, coloco igual a zero, e isso coloco igual a zero. Aí passei para cá, x igual a 1, uma resposta, e quando você tira a raiz quadrada é mais ou menos. Então, por exemplo, aqui, ó, x quadrado igual a 4. X igual a quanto? 2. Não, não é 2. É mais ou menos 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4, não é isso? E menos 2 ao quadrado, quanto é? Pronto. Então, qual é o número que ao quadrado dá 4? Pode ser 2 e pode ser menos 2. Então, quando você estiver resolvendo a equação, tirar a raiz, tem que botar mais ou menos. Entendeu? Diferente de quando só aparecer raiz. Ó. Raiz de 4, é porque a raiz quadrada é definida nos números naturais. Por isso que a raiz de 4 é 2. Entendeu? Agora, aqui uma equação, não. Pode ser 2 e pode ser menos 2. Tá? Então, deu mais ou menos 1. Então, resolveu. Só que você viu que aqui deu 1, aqui deu 1 também. Repetiu. Pode repetir? Pode. Entendeu? Uma equação, essa equação é do 3º grau, correto? Então, ela tem quantas raízes? 3. Pode ter raiz repetida? Pode. Aqui o 1 é raiz 2 vezes. Vocês aprenderam isso agora há pouco tempo no 3º ano. Claro que depois eu vou revisar isso tudo. Então, tá aí, eu usei agrupamento para resolver. Bom, pessoal, está terminando. Gostaram dessa primeira aula? Então, olha bem, claro que não acabou isso aqui. Amanhã eu vou... A gente tem 2 aulas amanhã e 2 aulas na sexta. Amanhã eu vou terminar. Só que já tem exercícios que você pode fazer. Quer ver? Ó? Eu vou marcar uns exercícios aqui. Ó. Anota aí do lado. Quer ver? Bom, faturação eu vou deixar para amanhã, né? Porque a faturação a gente não aprendeu tudo. Espera aí. Aqui na página 22, o 3 dá para fazer, o 4. Na página 23, o 9, o 10, o 13. Aqui ainda tem muita faturação, né? Essa faturação a gente vai ver amanhã. Então, eu marquei alguns ali.
tá? Tem um gabarito, tá? No final tem um gabarito de todos os capítulos, tá? Então tá. Bom, gostaram da aula? Foi boa? Beleza. Então, tudo de bom para vocês. Vamos tocar o barco. Amanhã os 2 últimos de novo é comigo. Tá? O pessoal de casa, beleza? Eu respondi aqui. Rebeca, entendi, Rebeca. Valeu, Rebeca. A gente está se conhecendo. Então, um abraço, tá, pessoal? Tudo de bom.